Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Estamos aí na 12ª semana, a lição 12, onde nós vamos dar prosseguimento ao estudo do grande conflito, que é o tema geral do trimestre. Nós já estamos bem perto de terminar esse trimestre. Eu espero que não somente eu, mas também você que está aí do outro lado, possa estar, vamos dizer assim, se alegrando com as bênçãos que Papai do Céu proporcionou durante todos esses estudos que nós já vivenciamos. Bom, eu quero convidar você a fazer uma oração e logo em seguida a gente conhecer qual será o tema do estudo do dia de hoje, sábado, e qual serão os assuntos que irão nortear os dias da semana. Então, fica comigo, vamos orar e logo em seguida nos debruçarmos no estudo da lição. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, que nessa ocasião nós possamos ser impressionados mais uma vez pelo poder e autoridade da Tua Palavra. Que ao essa palavra vir ao nosso encontro, nós possamos ter o discernimento devido e a força devida para viver em novidade de vida. Pois nós queremos ser filhos que Te agradam, filhos que trazem louvor ao Teu coração. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema da lição 12, tema de sábado é eventos finais. O texto para a nossa memorização durante a semana é: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Esse texto está no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 23. Esse texto é bastante interessante. Ele diz, olha, compre a verdade e não venda. Dentre tantas coisas que nós podemos comprar, o conselho do sábio Salomão é: compre a verdade. Na semana passada nós vimos que a verdade ela é imutável. Não existe duas verdades, não existe três verdades num contexto espiritual. No dia a dia, podem até haver várias verdades. A minha verdade, a sua verdade, a verdade de outra pessoa. Mas quando o assunto é a palavra de Deus, só existe uma verdade. E aí o conselho do Salomão é: compre a verdade e não a venda, ou seja, não se desfaça dela. Retenha ela, fique com ela, você vai precisar dela. Se você vender, ela vai fazer falta. E aí ele continua dizendo: compre a sabedoria também. A instrução, o entendimento, em outras palavras, tenha experiência. A sua vivência, o seu relacionamento com Deus, nada pode substituir isso. Certa vez eu vendo alguns vídeos na internet e aí eu vi um cristão provando a existência de Deus. E ele usou o seguinte argumento. Ele disse o seguinte: olha, eu vou descascar aqui uma laranja e vou experimentá-la. E aí ele experimentou e perguntou para o rapaz que estava do lado: que gosto tem essa laranja? Aí o rapaz disse: eu não sei, porque não foi eu que provei. Aí ele disse: é exatamente assim o nosso relacionamento com Deus. Você só vai saber se Deus existe se você provar, se você experimentar. Não tem como eu passar a minha experiência cristã para você que está do outro lado, se você não procurar desenvolver esse relacionamento com Deus. E aí, com base nisso, tivemos aqui a introdução do estudo, que falou primeiro uma historinha bastante interessante de uma pessoa que é bastante aguardada. Imagine você aí tendo o seu filho que estuda fora e ali quando se aproxima o período de férias ele retorna para casa. E no caminho, antes dele chegar, você vê que as notícias meteorológicas falam que vai haver um forte temporal. E aí, após o temporal, a estrada que seria utilizada para que o seu filho regresse para o lar ficam interditadas, ou seja, intransponíveis, não tem como seguir por aquela rota. Só que aí logo em seguida você recebe mais uma informação: olha, surgiu uma rota auxiliar, surgiu um outro caminho. E aí você logo passa a informação: olha, não se preocupa, você vai chegar em casa, tem uma nova rota, tem um novo caminho. Esse caminho pode parecer um pouco perigoso, um pouco estranho, mas é um caminho seguro. É um caminho que vai conduzir você até de volta para casa. E usando essa história como metáfora, como analogia para o que nós vamos refletir, é exatamente isso que nós estamos passando. A rota principal
ela foi, vamos dizer assim, impossibilitada por conta da entrada do pecado. Mas Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, ele criou uma nova rota de acesso direto ao nosso Pai. E é por meio desse novo acesso, por meio de Jesus, é que nós conseguimos uma rota segura de volta ao céu, de volta à presença de Deus. E aí eu separei aqui alguns pontos bastante interessantes para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz assim, ó: mais do que qualquer outra coisa, Jesus quer nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. A gente vê que, com o passar do tempo, muitas coisas estão acontecendo. A natureza está gemendo. Muitas tragédias, muitas pessoas estão perdendo suas vidas, estão perdendo, vamos dizer assim, a sua paz. E mesmo num cenário calamitoso como esse, nós não podemos perder a convicção e a esperança de que mesmo nessa situação existe um Deus nos céus, que sim, deseja pôr fim a tudo isso e fazer com que a gente entre na presença de Deus e ali fique para todo sempre com Ele. E aí o outro ponto que eu destaquei diz assim, ó: o propósito da vida, morte, ressurreição e ministério de Cristo no santuário do céu é garantir que iremos para o céu. Veja que eu e você não podemos fazer nada para ir para o céu. Quem está garantindo a nossa ida para o céu é o Filho de Deus, é Jesus Cristo. Quando ele veio para o mundo, ele verteu o seu sangue, ele morreu, ele pagou o preço do pecado, ele ressuscitou, ele foi para os céus e ali atua como sumo sacerdote no santuário celestial. Esses foram os passos necessários para que eu e você um dia pudéssemos mais uma vez estar na presença não somente dele, mas do nosso querido Pai também, por toda a eternidade. Perceba que existem requisitos a serem cumpridos para que a rota auxiliar seja de fato acessível a cada um de nós. Se Jesus não cumpre um desses passos aqui, nós não teríamos como voltar para o céu, porque não está ao nosso alcance ir para o céu. E aí continua o estudo dizendo o seguinte: as mensagens de Daniel e Apocalipse nos ajudam no fim dos tempos, em meio às tempestades de amor, que um dia sintamos o braço do Salvador. Davi, quais são as mensagens que a gente encontra dentro desses dois livros, Daniel e Apocalipse? Uma mensagem especial que eu consigo destacar é que Deus está no controle de tudo. Deus ele não perdeu o fio da meada quando o pecado adentrou a nossa realidade. Ele está no controle de tudo. E no tempo certo, no tempo determinado, ele vai agir e vai resolver toda a situação. E vai pôr fim a toda situação mal que hoje eu e você vivemos. A essa realidade triste do pecado. Isso é algo bastante importante, porque desperta no nosso coração a situação, a realidade de esperança, de que essa vida, por mais que ela seja passageira, existe algo muito maior e melhor na vida por vir, que é a vida ao lado do nosso Deus, a eternidade apresentada na sua palavra. E o que eu e você precisamos fazer é estar atentos, né? Saber quais são os eventos que antecedem a volta do Senhor para não perdermos a chance, não perdermos a oportunidade de aproveitar essa oportunidade de estar junto com Ele. E por último, falo o seguinte: a lição desta semana revela as profecias sobre os eventos finais e mostra a força de Cristo para nos conduzir num conflito e nos salvar. Em outras palavras, a gente vai, durante toda essa semana, ter acesso a tudo aquilo que vai acontecer antes da volta do Senhor. Quais são os eventos que antecedem a volta do Senhor? Serão apresentados no estudo dessa semana. Nós chegamos a mais um fim do nosso estudo guiado e o meu pedido é o de sempre, que você retorne aqui amanhã e nos dias por vir, porque com certeza Papai do Céu vai falar aos nossos corações, vai trazer sabedoria, vai trazer verdade, vai trazer discernimento, entendimento, ou seja, tudo aquilo que eu e você precisamos. Para quê, Davi? Para podermos continuar andando nessa rota segura que conduz à vida eterna. Eu tenho certeza que você almeja isso, a vida eterna, a vida ao lado das pessoas que você ama, ou seja,
não mais estar sofrendo as angústias dessa vida temporária e triste, e sim uma vida plena, cheia de alegria ao lado das pessoas que amamos. Isso é algo maravilhoso, mas para que a gente possa desfrutar dessa vida, é preciso que a gente esteja bem alinhado, bem alicerçado, com conhecimento devido, para poder saber como chegar a essa realidade de vida, tá certo? Bom, Papai do Céu possa te abençoar, te proteger de todo mal e, claro, te trazer aqui novamente amanhã, tá bom? Eu te espero aqui, até a próxima e tchau, tchau.